hoje são 3 de março de 2026 e nós vamos iniciar a nossa última aula gratuita e nós vamos falar hoje sobre missão de alma e missão familiar. E de quem é a vida que você está vivendo. Eu sou Lisana Ratti, numeróloga, professora do projeto Escola Gilberto Gonçalves e terapeuta sistêmica. E aí eu gostaria de iniciar essa aula fazendo algumas perguntas para que vocês começem a refletir um pouquinho sobre este assunto. Então eu gostaria que vocês refletissem sobre essas perguntas que eu vou fazer. Você já sentiu que faz tudo certo, mas a vida não anda? Às vezes em alguma área da vida, às vezes em alguma área a vida até ela prospera, mas às vezes em outra área a vida fica travada, ela não caminha. Então reflita sobre isso, reflita se tem alguma área da sua vida que está travada, que não caminha. Você já teve a sensação de estar vivendo uma história que não parece sua? É como se você estivesse no lugar errado? Como se você estivesse vivendo uma coisa que a sua alma não reconhecesse? E você já sentiu culpa só de imaginar fazer algo diferente da sua família? De sair do padrão da sua família e se sentir culpada? Quantas vezes deixou de fazer algo que você gostaria muito, porque pensou, o que o fulano vai pensar sobre isso? Ou eu não posso fazer isso porque é como se eu não estivesse sendo leal aos meus familiares. E aí a gente precisa saber que muitos não fracassam, eles não fracassam por incapacidade, né? Eles fracassam por lealdades, e são lealdades visíveis e invisíveis, que faz parte do nosso sistema familiar. Tá? Bom, e aí, aqui a gente vê, né, de um lado, uma missão que é a missão familiar, que pertence ao nosso sistema familiar. E do outro lado, a missão de alma. Eu vou deixar isso aqui, porque isso não vai atrapalhar vocês, né? A missão de alma, que faz parte do nosso processo de evolução. Então, essa missão que ela pertence, né, que faz parte do nosso sistema familiar, o que o nosso sistema familiar nos entrega como missão, né? Que é uma necessidade do sistema para equilibrar o passado. É algo que esse sistema vem trazendo de geração em geração. Então, essa lealdade, ela vai passando a cada geração para poder manter esse sistema em equilíbrio. E a outra missão é a missão de alma, né? Que é aquilo, o propósito da nossa alma, o que a nossa alma veio realizar. Então, ela está relacionada com o nosso processo evolutivo. Então, é um movimento que nos leva para um futuro. E aí, nem sempre essas duas missões aqui, elas estão harmonizadas, né? Nem sempre elas têm o mesmo propósito. E isso acaba gerando um conflito, que é um conflito interno, entre fazer aquilo que a minha alma almeja e aquilo que o meu sistema me pede. E aí, né, a gente precisa entender um pouco sobre esse sistema familiar, né?
O nosso sistema, ele sempre vai nos entregar uma função. E para cada integrante desse sistema tem uma função. Então, nós não nascemos na nossa família por acaso, né? Quando uma pessoa nasce, ela não chega, não vem ao mundo como uma tela em branco, que vai ser preenchida, ou vai ser desenhada ou colorida a partir do nascimento. Ela vem inserida numa história familiar que compreende várias gerações. E aí ela recebe uma série de expectativas, de delegações ou projeções do nosso pai, dos avós, da família, né? E isso se estende para os tios, para os primos, porque existe uma expectativa diante do nascimento daquele ser, daquela criança, daquele familiar, né? Então, todos nós recebemos uma missão familiar que pode ser no momento da concepção, pode ser no momento do nascimento, ou então em determinado ciclo da nossa vida. Mas a mais forte é aquela que é dada no nascimento, né? Mas no momento da concepção também é muito importante, porque muitas vezes nesse momento, nem sempre, né? Mas muitas vezes ele é carregado de expectativas, principalmente do pai e da mãe. E aí, no momento da concepção, o estado emocional do pai e da mãe, eles vão impactar diretamente nessa criança, né? O que estava acontecendo com esse casal ou naquele sistema familiar naquele instante, né? Então, tudo aquilo que estava acontecendo pode impactar de forma positiva ou negativa na formação do feto, né? Então, no momento do encontro do óvulo, ou seja, do espermatozoide com o óvulo, não é apenas um movimento da biologia. Esse momento, ele é carregado de emoção, de informação, de memórias dos nossos pais. O óvulo traz memória, o espermatozoide traz memórias, então eles são carregados de informações. E tudo isso é passado para o feto, né? Então, o que é vivido durante todo o período gestacional também é passado para o feto. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem um pouquinho isso. Vamos supor que uma mulher engravida e, por algum motivo, ela precisa esconder essa gravidez. Ou porque ela é jovem demais, ou porque os pais não vão aceitar, o pai é muito bravo, o pai falou que se acontecesse, ele ia expulsar ela de casa, ou porque ela é abandonada pelo pai da criança, né? Enfim, ela passa a esconder essa gravidez, né? E essa gravidez se torna o quê? Um segredo. Então, ela não fala sobre isso, ela não se permite falar sobre esse estado. Então, as emoções que ela passa durante esse período, todas as emoções que ela vivencia, são passadas para a criança, né? E o que é passado para essa criança, né? Eu não posso falar. E isso fica registrado. Então, uma hipótese, né? Essa criança nasce e vamos supor que essa criança, na idade em que ela começa a se comunicar, ela não consegue se expressar. E ela começa a apresentar dificuldades na fala, né? Ou ela troca letras, ou ela apresenta gagueira, ou ela não consegue pronunciar, né, essa fala. Então, aqui nós já começamos a entender que não é por acaso que essa alma escolheu essa mãe, esse pai, essa família para evoluir através dessa experiência, né? Quando a gente faz um mapa numerológico,
Isso pode aparecer como, por exemplo, um aprendizado 3, que essa alma precisa aprender o quê? A se expressar, a se comunicar, aprender a lidar com as suas emoções. Ou então, pode ter algum aprendizado do 2 também, que essa alma precisa o quê? Se mostrar para o mundo, né? Ela precisa se apresentar para o mundo. Bom, mas vamos voltar aí para a missão familiar, né? Então, cada filho tem um papel atribuído a ele, né? E cada um ocupa o lugar no sistema familiar. Então, até mesmo se a gente olhar para a nossa família, nós vamos perceber o quê? Que cada um é tratado de uma forma, cada um tem um papel a ser desempenhado. Um é aquele que vai cuidar dos irmãos, um é aquele que é mais solto, o outro é aquele que a família exige mais dele, né? Então, cada um tem um papel. Então, no nosso sistema familiar, o nosso sistema familiar, ele precisa de alguma coisa, tá? Então, e geralmente isso está relacionado com o quê? Com uma situação que precisa ser ou resolvida, ou precisa ser concluída, ou precisa ser incluída também. Então, e existe uma expectativa com a chegada desse filho em relação a essa situação. E aí o filho, por lealdade invisível, quando a gente fala disso, que isso acontece no inconsciente, né? Então, para ele se sentir pertencente, para ele se sentir amado, para ele se sentir aceito nessa família, ele passa a ocupar esse lugar, né? Então, aí a gente vê, né, o papel atribuído para o filho, né? Então, aí tem outros exemplos aí. Aquele filho que nasce após uma perda, né? Então, esse filho vem para quê? Ele vem para restaurar a alegria dessa família. Ele vem o quê? De alguma forma, ele vem com uma missão de substituir aquela dor, né? Então, isso que isso é passado para essa criança como uma missão familiar, né? A gravidez escondida, né, pode gerar o quê? Um adulto que sente dificuldade de se mostrar, de se posicionar, ele pode se tornar um adulto inseguro, né? Tem, às vezes, aquele filho que ele é concebido, ou ele nasce num momento de crise financeira, né? Ele pode carregar o quê? Uma missão de sentir a necessidade de salvar essa família, né? Ou ele vai sentir esse peso. Às vezes ele nem está nesse lugar, mas ele sente esse peso que ele precisa, de alguma forma, fazer algo para ajudar no sustento dessa família. Ou ele tenta compensar isso, achando que ele tem o quê? Uma dívida em relação a essa família, né? Tem o primogênito também, né, que geralmente ele vem com mais expectativas, né? Então, muitas vezes ele assume responsabilidades precoces, principalmente quando é uma família mais numerosa, né? Então, esse primogênito, ele recebe um lugar de ajudar, cuidar dos irmãos, né? Tem o caçula, né? O caçula, ele pode carregar o lugar daquele que precisa ser protegido. Ele é o pequenininho, ele é o menorzinho, né? E aí, dependendo da forma que ele é criado, ele pode ter dificuldade para ir para o mundo, né? De sair da tutela dos pais, porque às vezes, né, muitas vezes, algum dos filhos, eles são eleitos para quê? Para cuidar dos pais quando os pais envelhecerem, né? A gente já ouviu muito isso, né? De que aquele que não tem filho, ele não vai ter ninguém para cuidar dele na velhice. Então, geralmente, um desses filhos aí, ele é eleito também para ocupar esse lugar, né? E tem aquele também que ele é colocado num lugar quando acontece algo
muito grave na família, por exemplo, a morte do pai, né? Às vezes, geralmente, é o filho mais velho que é colocado no lugar do quê? Do homem da casa, ou o menino, né? O filho, homem mais velho, né? Ele é colocado nesse lugar. E aí, muitas vezes, para responder a essa demanda, essa necessidade dessa família, para manter essa questão para que o sistema continue vivo, né? Ele segue a vida dele, olhando para o quê? Para esse lugar, tentando salvar a família, cuidando da mãe, cuidando dos irmãos mais novos, às vezes ele começa a trabalhar mais cedo para ajudar no sustento da casa, né? E isso, né, quando a coisa não avança um pouco mais e se torna mais grave, quando a mãe, sentindo muita falta desse marido, o que que ela faz? Ela coloca esse filho para dormir do lado dele, do lado dela, né? Então, ele passa a ocupar também, além do lugar do homem da casa, daquele que é responsável, né? Ele passa inconscientemente, tá, gente, a ocupar o lugar do marido dessa mãe aí, né? Isso é tudo simbolicamente, isso acontece inconscientemente, tá? E às vezes, né, para essa criança, quando ele se tornar adulto, ele pode até casar, constituir uma família, mas ele vai carregar junto essa família de origem, porque é como se ele sentisse que é o papel dele manter essa família, tá? Então, cada filho inconscientemente assume uma função para equilibrar esse sistema, né? E isso acaba virando um destino, né? Quando a pessoa não tem consciência, e muitas vezes a gente passa a vida inteira sem ter essa consciência desse lugar, porque assim, foi assim, é o meu destino, né? Então, assim, a gente tem um monte de justificativas, às vezes, para ficar nesse lugar, e às vezes até questões que são desafios de cada um, que precisam ser superados e que, por medo, acaba acomodando e ficando nesse lugar e assumindo esse destino aí, tá? Uma outra coisa também importante para a gente falar sobre isso, né, dos nomes, né? Então, além de todas essas situações, nós temos os nomes. Nós sabemos que o nosso nome, ele não é escolhido por acaso, né? Antes da gente nascer, isso já foi o quê? Preparado, né? Já foi combinado com a nossa alma, porque a gente precisava vir com esse nome para vibrar esses aprendizados para que essa alma pudesse evoluir, né? Então, neste caso, né, esse nome tem um propósito de alma e tem também, né, ele pode carregar um propósito que é para atender a uma necessidade familiar, né? Mas tanto um quanto o outro faz parte do nosso processo de evolução, né? Mas nós temos que ter consciência desse fato para tomarmos decisões mais conscientes. Então, eu vou mostrar alguns pontos interessantes, e aí vocês vão pensando no nome de vocês, no nome dos familiares, né, como que esses nomes surgiram aí, para que vocês comecem a entender essa dinâmica, que é essa dinâmica familiar, né. Tem nomes que mostram o quê? A ordem familiar. O nome, né, a pessoa tem nome, sobrenome, e é seguido de Júnior, neto, filho, né? Isso aí tem um peso, né, uma responsabilidade para seguir os passos daquele que ele leva o nome. Então, é como se ele carregasse esse destino também. Ele carrega um legado que ele precisa ser honrado também, né? E isso pode se tornar um peso. Eu tenho o nome do meu pai, eu tenho o nome do meu avô, né? E isso sempre está ligado também à imagem dessa pessoa, tá?
Bom, aí tem também o significado cultural, né, é, que são nomes que trazem uma herança cultural, ou de um ancestral muito forte, ou nome de deuses mitológicos, nomes indígenas, nomes africanos, como Shiva, Jesus, né, nomes, né, que são muito importantes. Então, tem alguns desses nomes que eles são modismo, né, então está na moda colocar esse nome, então eu vou colocar esse nome aí no meu filho, né. É, mas nós temos que identificar o significado que foi atribuído a esse nome. Qual que é o significado de colocar, os pais colocarem o nome, por exemplo, de Jesus no filho, ou de Shiva, ou né, de um nome, né, que é um nome que está ligado, né, a essa questão cultural, né? E aí a gente tem também os sobrenomes fortes, né? Que é como se estivesse acima do nome do indivíduo. É aquele que a pessoa não é conhecida pelo nome, ela só é conhecida pelo sobrenome, né? É como se ela não tivesse identidade. Então, ele fica identificado com o quê? Com essa família de origem. Por exemplo, ele é o Silva, ele é o Oliveira, né? Mas quem é esse Oliveira? Quem é esse Silva? Né? É como se ele não tivesse a identidade dele. A identidade dele é o sobrenome. Tem aqueles nomes com significados positivos, por exemplo, depois de uma gravidez difícil, e a criança, por exemplo, chama Vitória, Glória, né? É, então, de alguma forma, né, isso mostra o quão foi difícil para essa criança chegar à vida. Então, é como se esse nome vem carregado dessa dificuldade, né? E que, apesar de toda essa dificuldade, apesar de todo essa carga, né, que essa família sofreu, ela conseguiu ser vitoriosa aí, né? Tem os nomes também que são em homenagem, né? É, por exemplo, a pessoa recebe o nome do pai, da mãe, da avó, né? Pode ser tanto no nome próprio quanto no nome composto. Eu aqui é diferente da ordem, que a pessoa recebe o mesmo nome do pai e acrescenta Júnior ou Neto, né? Aqui não, aqui a pessoa recebe esse nome em homenagem. E aí a gente precisa entender qual é o significado dessa homenagem. O que está sendo homenageado, né? Há pouco tempo eu fiz um mapa de uma pessoa em que ele casou e o primeiro filho dele, ele colocou o nome dele. Aí é uma ordem, certo? Colocou o nome completo e aí Júnior ou filho, não sei, né? Qual que foi essa ordem aí, né? Essa definição dessa ordem. Aí, ele teve outros filhos, separou da primeira esposa, casou novamente. E aí, ele teve um outro filho nesse segundo casamento. E aí, ele colocou novamente o nome dele nesse segundo filho. Então, nessa família, tem 3 pessoas que têm o mesmo nome, né? Eu até perguntei para ele, né, por que que ele colocou o nome dele, né, nos 2 filhos. E aí ele falou, porque eu gosto muito do meu nome, né? E o nome dele era um nome que carregava um karma, né? Então tem algo aí também para essas crianças ou esses filhos aprenderem aí com esse pai, né? Então que elo é esse que ele está mantendo com esses filhos aí, né? Qual que é a intenção dele colocar esse nome nos filhos? Tem também o exemplo que vocês devem conhecer, todas as mulheres chamam Maria na casa. Maria de Lourdes, Maria da Conceição, Maria de Fátima, né? Então, mantém essa tradição, porque todas as mulheres da família têm
Maria, às vezes até coloca ao contrário, né, coloca, sei lá, Cleide Maria, né, inverte, mas todas têm que ter esse nome Maria. Então, é importante a gente ver, né, qual que é o significado dessa homenagem, né. E aí a gente pode ver, por exemplo, às vezes a avó foi uma mulher muito forte, que chamava, sei lá, Maria, né, mas ela era uma índia que foi pega a laço, passou por diversas aprovações, foi uma vida de muito sacrifício, de muito sofrimento, mas ela venceu e é uma mulher forte. Então, nós queremos o quê? Homenagear essa mulher. Mas aí vocês percebem que por trás dessa homenagem tem uma carga de sacrifício, né, muito grande, porque esse que é o significado oculto que traz esse nome, né? Ou então, por exemplo, a mãe, quando a filha nasce, né, ela vai e coloca o nome da mãe dela, ou seja, da avó da criança, para homenagear essa criança. E aí, vamos supor que essa mãe, ela foi rejeitada pela mãe, ou foi abandonada, e ela nutre um sentimento de raiva muito grande por essa mãe ter abandonado, por essa mãe não ter atendido a necessidade dela. Mas, ao mesmo tempo que ela tem esse sentimento de raiva, ensinaram para ela que ela precisa amar essa mãe, né? Mesmo essa mãe que não deu aquilo que ela queria, certo? E aí ela passa a sentir o quê? Culpa. E aí uma forma dela amenizar essa raiva, o que que ela faz? Eu vou dar o nome da minha mãe para minha filha, porque aí dessa forma eu estou homenageando a minha mãe, e isso ameniza o quê? O meu sentimento de culpa. Então, qual que é a missão dessa filha para essa mãe? Amenizar essa culpa que essa mãe traz da mãe dela, daquilo que ela viveu com a mãe dela, tá? Então, né, com esses exemplos aí que eu dei para vocês, vocês devem estar pensando muito sobre o nome de vocês, né? Então, é importante vocês pensarem, né, quem escolheu o nome de vocês, né? Qual que é o significado desse nome? Qual que foi o significado atribuído pelos pais para poder escolher esse nome? É homenagem a alguém? Tem alguma intenção? Qual foi essa intenção, né? Iria receber determinado nome, mas esse nome foi mudado, isso acontece muito, né? O casal escolhe o nome do filho, mas aí o pai vai lá no cartório registrar e no meio do caminho acontece alguma coisa e ele registra outro nome. Isso pode o quê? Criar um conflito na família, porque ele não respeitou a escolha, que também era a escolha da mãe dessa criança, né? Então, tudo isso é importante vocês pensarem sobre a origem do nome de vocês, tá? Vocês sabem, quem vem acompanhando os estudos da numerologia, sabe que todo nome foi escolhido e que ele carrega um aprendizado, né? Mas tem isso que é oculto dessa família e desse lugar que a gente ocupa nesse nosso sistema familiar, tá? Bom, então vamos ver um pouquinho sobre o custo dessas lealdades inconscientes, né? Então, quando nós não temos consciência de que nós estamos vivendo uma missão familiar, o que pode acontecer, né? A vida trava, podem acontecer travas financeiras, né? O dinheiro não flui. Por quê? Porque se ele fluir, eu vou superar os meus pais, e aí eu não vou dar conta disso, eu vou me sentir culpado, né? Então, é como se eu não me permitisse ter, porque, por exemplo, o meu pai não teve, meu pai sacrificou tanto, mas ele não pôde, por exemplo, aproveitar a vida dele, então, eu também não posso, né? Eu não posso ter liberdade financeira porque eu não posso aproveitar a minha vida. Então, de alguma forma, inconscientemente, nós vamos boicotando, né,
essa nossa prosperidade também. Ou então, padrões repetitivos, né, ciclos repetitivos de relacionamentos disfuncionais, né, que vão espelhando também a dinâmica dos antepassados, né, relacionamentos que não dão certo, mulheres que sempre são traídas, por exemplo, ou que repetem casamentos disfuncionais, por exemplo, com dependências químicas. A avó sofreu muito com o avô, a mãe sofreu muito com o pai, e aí essa criança, eu não vou escolher um homem igual ao meu pai para casar, porque eu não quero repetir isso. E aí ela acaba atraindo isso para ela. Porque quando ela atrai isso, ela se sente o quê? Inconscientemente pertencente. Ela se sente o quê? Leal a esse sistema familiar. É como se não pudesse quebrar essa maldição, né? Então, né, essa missão familiar, às vezes, muitas vezes, né, os nossos projetos não prosperam, e às vezes não é por falta de capacidade, mas por fidelidade sistêmica, porque nós estamos vivendo o quê? A vida de alguém desse sistema, aquilo que o sistema espera de nós, e não aquilo que a nossa alma se propôs, né? Então, sair desse lugar muitas vezes é desafiador, porque vem o sentimento de culpa, de medo de ser excluído, de não pertencer, né? Então, se eu crescer, eu deixo meus pais para trás, eu abandono meus pais. Se eu prosperar, eu posso ferir alguém, eu posso deixar alguém chateado. E se eu for feliz, eu posso ser egoísta. Eles podem achar que eu sou egoísta, né? Então, eu trouxe esse tema para vocês, que ele é um pouco complexo, né? Porque ele mexe com as nossas emoções, né? Com esse lugar que muitas vezes nós estamos ocupando na vida. E nós estamos o quê? É como se colocasse a nossa vida em caixinhas, né? É como se a gente estivesse vivendo dentro de caixinhas e que a gente não dá conta de abrir essas caixinhas e sair daí, né? Então, assim, não é minha intenção aqui abrir caixinha nenhuma, mas trazer para vocês a possibilidade de refletir sobre os motivos que talvez a sua vida não esteja fluindo por algum motivo, porque muitas pessoas procuram fazer um mapa numerológico para entender o porquê, quais são os motivos que a vida não está fluindo. Então, quando nós fazemos uma leitura de um mapa, nós vamos fazer a leitura de um mapa dessa alma, né? Mas essa alma está o quê? Vivendo dentro de um sistema familiar. Por isso que é importante, né, quando nós estudamos numerologia, nós não fechamos só dentro da numerologia. Nós vivemos dentro de um sistema, tudo é sistema, tudo gira em torno de sistemas, né? Então, nós precisamos ampliar o nosso conhecimento. Então, quando nós identificamos que nós estamos vivendo a missão familiar e nós temos o conhecimento e a consciência da nossa missão de alma, né, e das forças, porque o mapa traz isso para a gente, né, das forças que a gente traz, dos méritos, das nossas potencialidades, né, nós podemos encontrar recursos para tomar decisões mais assertivas na vida e sair desse lugar, né? E aí a gente consegue tirar esse véu que está cobrindo os nossos olhos, né? Então, um dos caminhos para isso é o mapa numerológico. Existem outros caminhos? Sim, existem, né? Mas aqui nós estamos falando sobre numerologia. E aí eu queria compartilhar com vocês, para costurar um pouco isso tudo que eu estou falando com a numerologia, eu gostaria de compartilhar uma experiência que é minha, tá? O meu nome, ele é uma homenagem ao meu pai. O meu pai, ele é italiano, e ele veio para o Brasil com a mãe dele, fugido da guerra, com a missão de quê? De salvar a família que ficou na Itália. A missão do meu pai, na família, como filho mais velho, era essa.
tá? Então, ele tinha um nome de batismo composto. O nome dele era Emiliano Liseu. E ao chegar aqui no Brasil, quando eles foram fazer a identidade de estrangeiro dele, eles retiraram o segundo nome, Liseu. Então, aí a gente já tem uma informação que é uma exclusão, né? Então, o que é o nome dele, Emiliano Liseu? É o que é a digital dele, né? É a marca dele nesse mundo. E aí alguém simplesmente tirou um pedaço dessa marca dele, né? E aí, ele aqui no Brasil, ele cumpriu com a promessa dele, ele e a mãe trabalharam muito juntos, e aí trouxeram a família da Itália para o Brasil. E aí, quando eu nasci, a minha tia, irmã dele, a irmã mais nova dele, sugeriu que colocasse o meu nome de Lisana, em homenagem a essa exclusão. E a frase que ela usou foi essa: já que tirou o Liseu, coloca Lisana, né? Vocês estão começando a perceber qual que é o lugar que foi colocado para mim nessa como missão familiar, né? Então, vocês estão seguindo a lógica, né? Então, eu tinha uma missão que era uma missão de quê? De incluir, de inclusão, né? Recebendo o nome dele. Então, qual que era a minha tarefa? Qual que era a minha missão? Seguir os passos dele, porque eu estava recebendo o quê? Uma parte dele, né? E aí não parou por aí, né? E era explícito na minha família, né, que eu era escolhida para seguir os passos dele. E desde muito pequenininha, eu sentia um orgulho muito grande por tudo que ele fazia, e eu sempre dizia, quando crescer, eu quero parecer como meu pai, eu quero ser como o meu pai, ou seja, seguir os passos dele. Tá vendo que isso é inconsciente, né? É uma criança de 3, 4, 5 anos falar isso, né? Estão percebendo a lealdade inconsciente? Então, eu cresci, eu fui bem rebelde no sentido de buscar caminhos diferentes do meu sistema familiar, então eu busquei outros caminhos, mas nada do que eu fazia prosperava. Eu não conseguia romper profissionalmente, porque por mais que eu me esforçasse, e por mais que muitas vezes eu era boa naquilo, né, eu fracassava. Né? Porque quando eu buscava outros caminhos, eu não estava seguindo os passos dele. E inconscientemente, eu mesma me sabotava. Como consequência disso, né, as coisas não davam certo, né? Então, porque eu sempre ouvia, quando eu fracassava, eu ouvia dele, vem trabalhar comigo, tá? Então, eu segui muitos anos da minha vida tentando, né, e sem muitos resultados. Às vezes com resultados, mas com o tempo eu acabava perdendo a força e a coisa não seguia. E aí eu conheci a numerologia e tomei consciência do caminho que eu estava trilhando, que ele que eu estava sendo fiel à missão familiar, né? Então eu tomei consciência da minha missão de alma. E aí eu comecei um trabalho interno de seguir com a minha missão de alma. Eu gostava muito do que eu fazia, mas ainda algo me travava, né? Então, por mais que eu tinha essa consciência, por mais que eu tentava agir, tinha algo que era muito mais forte do que eu. Até que eu tomei uma decisão e fui pedir ao meu pai que me liberasse, porque eu já tinha conhecimento e tinha consciência disso. Tá vendo como o conhecimento é importante na vida da gente, né? Então, eu pedi que ele me liberasse dessa missão familiar e me abençoasse as minhas escolhas, para que eu pudesse ser feliz nesse caminho que eu estava escolhendo. Não foi um momento fácil, nem para mim, nem para ele, né? Mas ele me abençoou, né? E eu disse para ele que mesmo seguindo o meu caminho, eu não iria abandoná-lo, porque o medo dele era um medo o quê? Do abandono, mas essa é a história dele,
tá? E aí foi a partir daí que eu comecei a prosperar profissionalmente. Então, ficou claro para vocês como que é forte a missão familiar, né? Então, vocês devem conhecer aí, né, ou história de vocês, ou devem conhecer histórias do seu sistema familiar, que é muito semelhante a isso, tá? Entender agora, né, o momento da concepção, porque lá no início eu falei sobre isso, né? Que o momento da concepção é muito importante. E o que ele vai mostrar para a gente? O mês que nós fomos concebidos. O que a nossa alma veio buscar. Então, quando nós temos o conhecimento da numerologia, nós podemos usar os números, porque tudo na vida é número, né? A vida, ela gira em torno dessa vibração numérica, né? É o dia da semana, são as horas, o mês, né? Tudo isso, 4 estações, né? Então, tudo na nossa vida gira em torno de números. Então, quando nós conhecemos o número, conhecemos a vibração, o aprendizado de cada número, nós podemos utilizar esses números para tudo na nossa vida. Mas a gente tem que ter o quê? Tem que conhecer e ter um direcionamento para usar esses números, né? Ficar usando, vou usar o número, sei lá, o número 22, porque falaram que o número 22 é o número de mestre, e tudo na minha vida eu vou colocar 22, né? Será que é assim? Tá? Então, nós precisamos de ter, ou vou colocar tudo no número 8, porque falaram que o número 8 é o número do dinheiro, então tudo vai ter 8, né? Mas será que é assim? Né? Será que se eu não tiver atitude, tudo vai virar dinheiro na minha vida? Tá? Então, por isso que a gente precisa desse conhecimento. Então, nós vamos calcular aqui o mês da concepção para poder saber, naquele momento, né? Informações do que a nossa alma veio buscar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o mês do nascimento e vocês vão acrescentar 3 meses. E aí vocês vão ter o mês que vocês foram concebidos, tá? Então, o mês que nós fomos concebidos, ele carrega uma vibração simbólica que está relacionada com a nossa missão. Pode não ser a nossa missão de vida, mas esse número está relacionado com todo o aprendizado para que a gente consiga cumprir com a missão, né? Então, nessa prática, nós vamos conseguir entender por que como é que esse momento, esse mês, traz para a gente como conhecimento. Então, eu vou continuar dando o exemplo da história, da minha história que eu contei para vocês. Então, eu nasci no mês 10. Então, como eu nasci no mês 10, eu vou somar mais 3 meses. Então, foi outubro que eu nasci, então eu vou acrescentar novembro, dezembro e janeiro. Então, eu fui concebida em janeiro, certo? E janeiro, o que pede? Que é o mês 1. Ele pede autonomia, liberdade nas minhas atitudes, ação, direcionamento, atitude na vida, um lugar de autonomia, de liderança na vida, independência, né? Ele traz uma força para poder agir, né? Então, o que eu precisava desenvolver? Eu precisava desenvolver isso, né? E quando eu estava vivendo uma missão familiar, quando eu estava vivendo um desejo, que era o desejo do meu pai, e não o meu, eu não estava vivendo isso, né? Porque isso estava bloqueando, porque todos os projetos, tudo aquilo que eu investia na ação de tomar posse da vida e fazer algo com isso em algum momento se desfazia, né? Desfazia por quê? Porque eu queria ser vista e ser reconhecida, e isso me enfraquecia, e aí eu não conseguia romper. Vocês começaram a perceber isso, né? Quando a gente vai continuar a fazer o outro exercício, eu vou continuar mostrando para vocês. Então, vocês vão fazer essa conta aí, tá? Para poder descobrir qual foi o mês que vocês foram concebidos. E aí, vocês podem perguntar, né?
Por exemplo, eu nasci de 7 meses, eu nasci de 8 meses. Vocês vão considerar o mês que vocês nasceriam. Então, se eu nasci de 8 meses, eu vou o quê? Vamos supor que eu nasci no mês de agosto, certo? Mês 8. Mas eu deveria ter nascido em setembro, no mês 9. Então, eu vou considerar o mês 9, certo? Então, aí eu vou colocar 9 e vou somar mais 3 meses. Então, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, eu fui concebida em dezembro, tá? Aí, depois que a gente fizer esse exercício, em outro momento, vocês podem até entender por que que eu nasci no mês 8, tá? Qual que é esse aprendizado de alma, né? No, no sentido do que a alma pensa, do que a alma sente, né? Do que essa alma busca no sentir. E aí vocês podem ir lá na aula passada, que nós falamos sobre isso, né? Sobre a data de nascimento, a gente olhou o caminho de origem, a gente trabalhou dia, mês e ano, então vocês podem ir lá e ver qual que é esse significado desse mês 8 também, tá? E aí, agora, né, vocês já devem ter feito o cálculo aí, eu vou apresentar para vocês os números, tá? Nós vamos focar mais os números simples, então, quem encontrou mês 10, mês 11 e mês 12, tá? Vocês vão fazer a leitura desses meses reduzidos. Então, quem encontrou o mês da concepção, mês 10, vai buscar a informação no mês 1. Quem encontrou o 11, vai buscar a informação no 2, porque 1 mais 1 vai dar 2. E quem foi concebido no mês 12, vai buscar as informações no mês 3, que 1 mais 2 vai dar 3, tá? Eu vou falar de uma forma um pouquinho, vou passar por esses números do 10, 11 e 12, mas eu vou focar mais nos números simples, tá bom? Então, vamos seguir? Vocês já devem ter feito a continha aí, né? Muito simples. Então, vamos lá, né? Eu vou falar de número por número e vocês vão associando isso aí, tá? Decodificando essa concepção, né? Qual que era esse pedido dessa alma aí, né? O que precisa ser aprendido, o que precisa ser desenvolvido. Então, quem foi concebido no mês 1, como eu dei o meu exemplo, né? Então, ele vai trazer o quê? Liderança, força, afirmação. Essa pessoa veio para quê? Para criar e realizar, né? Então, como eu falei com vocês, como que eu até criava, eu até tentava realizar, mas essa missão familiar me impedia, tá? Então, quem nasceu no mês 1 traz essa energia de liderança, de início, de força, afirmação, né? Então, veio criar, veio para, né, criar e para realizar. Então, ele traz um potencial de criação e de realização bem, bem forte, tá? Agora, quem nasceu aí no mês, quem foi concebido no mês 10, ele vai trazer toda essa característica, mas esse recomeço, esse iniciar, esse lugar que ocupa esse número 1, ele fica muito mais ampliado, porque esse 1 é seguido de um 0, e isso traz o quê? Ele traz uma conexão com a essência, com o espiritual, maior do que quem foi concebido nesse em janeiro, no mês 1, tá? Agora, como vocês já sabem, todo número, ele tem as polaridades. O equilíbrio é isso, é agir nesse lugar, é ter autonomia, né? É criar, é realizar. Mas todo número, né, tem essas polaridades, que é o positivo e o negativo, o preto e o branco, né? Então, ele traz os excessos e traz a escassez como tendência. Então, vocês vão avaliar um pouco isso aí, né? Como que é isso na vida de vocês.
Então, o excesso vai puxar para o quê? Para um autoritarismo, uma necessidade de controlar, uma necessidade de que o mundo gire em torno do próprio umbigo, né? Uma necessidade de dominar, um egocentrismo. E isso aí precisa o quê? Precisa ser trabalhado, precisa ser trazido para o equilíbrio. Então, se isso é uma característica na minha vida, né, o momento em que eu fui concebido, o que é que minha alma está pedindo? Está pedindo que eu amenize esses comportamentos, né, que eu equilibre esses comportamentos, que eu desenvolva uma liderança, né, que eu tenha essa liberdade de ir, de fazer, né, com equilíbrio. Ou então, na escassez, né? Porque às vezes muita gente pode olhar para esse um e falar assim, ah, mas eu não sou nada disso, né? Eu estou sempre apática, eu sou muito frágil, qualquer um me engana, eu sou dominável, né? Então, esse é o quê? É o lado da escassez do um, né? Da sombra do um. Então, se é essa característica que eu estou apresentando na minha vida, aí eu tenho que olhar para isso, né? E eu preciso equilibrar. E às vezes eu estou sendo apática, ou frágil, ou dominável, porque às vezes eu estou olhando para uma missão, que é essa missão familiar, tá? Então, nós vamos fazer essa interpretação aí com todos os números aí. Aí, quem foi concebida no mês 2, né? Ele veio para trabalhar o quê? Para aprender sobre emoção, né? Controlar essas emoções, desenvolver a sensibilidade, a flexibilidade, essa capacidade de mediação, de conciliação. Então, o 2, ele veio para quê? Para associar, aprender a escolher o que é bom para ela, né? E o que não é bom, excluir aquilo que não é bom. Então, ele veio para aprender a fazer escolhas, escolhas de parcerias, escolhas de associações, escolhas de o que eu vou escolher para a minha vida, né? E ele está relacionado com o quê? O aprendizado com o outro, tá? E o 2 é sempre para fora, ele olha para fora, o 1 olha para as próprias necessidades, o 2 já passa a olhar para fora, tá? Quem foi concebido no mês 11, ele vai trazer essas características, só que o 11, ele é um número mestre, não é isso? Então, ele traz muito mais aprofundamento do que o 2, ele não é um simples 2, né? Ele traz o quê? Ele traz um conhecimento, ele traz uma aplicação desse conhecimento, então ele traz uma sabedoria. Então, ele tem recursos para se associar e fazer boas escolhas. Mas esses números podem estar vibrando no excesso ou na escassez, né? Quando está no excesso, existe uma dependência muito grande desse fator externo, né? E pode ter uma sensação de vazio, é como se a pessoa sentisse que ela não é ninguém se não tiver o outro, ela não é ninguém se ela não tiver, por exemplo, uma casa, ela não é ninguém se não tiver um carro X, entende? Então, ela sempre depende de um fator externo. E tem o 2 que vibra na escassez, né? É aquele que procura, que ele tenta, mas ele não encontra aquilo que complementa ele, né? Ele sempre está insatisfeito, ele sente que existe uma incompletude, ele não está completo. Então, por exemplo, ele procura um emprego, mas não acha emprego, ele começa a trabalhar, começa até bem, mas aí de repente ele acha que ele é inadequado, que ele não é competente, tá? Então, esses são os aprendizados, o que precisa aprender. Então, vocês têm que encaixar aí, se vocês estão no equilíbrio, se vocês estão no excesso, ou se vocês estão na escassez, porque isso precisa ser trabalhado junto com a missão, que é a missão de alma, né? Aí vem o 3, né? O 3, ele veio para realizar, né? Então, ele tem um poder de criação muito grande e de manifestar essa criatividade.
Então, o 3 é a expressão, é a comunicação, é a criatividade. Então, ele veio para realizar e comunicar. Aí, quem foi concebido no mês 12, ele traz essa características, mas ele tem o 1 e ele tem o 2. Então, ele traz essa capacidade, essa força que o 1 tem, né? Essa autonomia, essa liderança, essa capacidade de agir e de realizar, como ele também traz o quê? Essa sensibilidade, essa criatividade também, que o 2, ele é muito criativo, essa capacidade de associar e de fazer boas escolhas, e com isso que ele consegue criar e materializar, né? Então, ele traz essas características, ele traz a energia do masculino, ele traz a energia do feminino, de uma forma mais expressiva, e que juntando essas duas energias, forma o quê? O potencial criativo. Mas que ele pode estar o quê? No excesso ou na escassez, né? Então, se ele está no excesso, é aquela pessoa que ela é hiperativa o tempo inteiro. A mente não para nunca, ele está fazendo trocentas coisas ao mesmo tempo, ele acorda cedo, arruma a casa, deixa tudo organizado, vai para o trabalho, dá conta do trabalho dele, conta do trabalho dos colegas, ele aí chega em casa, passa no supermercado, passa no sacolão, chega em casa, vai fazer o jantar, vai cuidar de um, passa na escola, pega, entende? É aquele, né, que o tempo todo ele está fazendo um monte de coisas, né? É mais ou menos aquele, né, tem um ditado, dê trabalho para quem trabalha, né? É aquele que você entra no escritório e a mesa dele está lotada de trabalho, né? Então, dê trabalho para ele, porque ele vai fazer, né? Ele vai dar conta. Aquele que está com a mesa mais limpinha, mais vazia, né? Aquele não quer saber de nada. Mas isso gera o quê? Estresse. Então, se está agindo dessa forma, está no desequilíbrio desse 3. Ou então a escassez, que ele vai estar o quê? Na passividade, né? Ele não realiza. Ele pode fazer, porque ele tem essa capacidade, mas ele não faz. Ele tem o potencial, mas ele não realiza, tá? E aí, quem foi concebido no mês 4, né? O 4 é o mês da estrutura, é a energia da estrutura, da responsabilidade, do criar raízes, né? Então, veio para o quê? Criar raiz, para enraizar, para criar essa base, né? Para estruturar. Então, o 4, ele pede o quê? Estruturação, estabilidade, né? Ele pede o quê? Honestidade, para poder criar uma estrutura sólida. E aí, né, se ele vibra no excesso, ele pode o quê? Cristalizar, ele pode ficar engessado, ele pode se tornar teimoso, né, porque as coisas precisam o quê? Ficar do jeito que ele quer. Então, ele passa a não aceitar mudanças, né? Ele não consegue ver outras alternativas, é como se ele só enxergasse, ele tem o foco, ele é focado, hiperfocado, né? Então, ele não consegue abrir essa visão dele. Então, ele está no excesso. Ou então, na escassez, que vai gerar o quê? Uma instabilidade em tudo que ele faz na vida, né? Porque vai faltar o quê? Vai faltar estrutura, ele não tem base. Então, ele vai se sentir muito inseguro, principalmente, né? E aí, quem foi concebido no mês 5, né? O 5 é a liberdade, o movimento, ele veio para buscar, né? Lutar e conquistar. A gente costuma falar que o 5 é essa força do guerreiro, né? Esse que vem, veste a armadura e sai para a luta, né? Não a luta de guerrear, né? Mas essa luta de enfrentar a vida, né? Agora, quando ele está no excesso, então vocês percebem que o 5 tira o 4 da casinha, né? Tira o 4 desse engessamento, né? Então, ser concebido nesse mês 5, né? O aprendizado dessa pessoa é justamente o quê? Se libertar, se movimentar, né? Mas o excesso desse 5, o que que acontece? Essa pessoa pode arriscar demais,
pode se tornar inconsequente, ele pode ter dificuldade de lidar com as emoções dele, né? Então, em vez dele ir para a luta no sentido de vencer aquela batalha, né? Ele vai para a guerra, né? Então, ele pode se tornar o quê? Mais agressivo nas atitudes dele, né? E pode ter uma tendência também a uma certa rebeldia e uma tendência também aos vícios, porque arrisca muito, né, as compulsões. E se ele está na escassez, ele já não arrisca, ele não busca nada, ele está acomodado, ele se sente fraco, né? E aí, esses 5, ele vem o quê? Tirar essa pessoa desse lugar, ele vem sacudir essa pessoa para que ela o quê? Desapegue desses de comportamentos, de padrões, né, que traz lá de outras vidas, ou daqui do aprendizado que ela precisa, né, para que ela consiga evoluir nessa vida. E aí, para quem foi concebido no mês 6, ele veio para quê? Ele veio para cuidar da família, ele veio para aprender a pacificar, a desenvolver a diplomacia, né, a buscar segurança para essa família, né, então ele veio para pacificar e promover uma harmonia nos ambientes, então ele veio para cuidar, para zelar, para proteger, e para aprender sobre o amor, né. Então, ele veio para desenvolver essa diplomacia, e aí, esse 6, ele precisa o quê? Ele precisa refletir sobre aquilo que ele já aprendeu, né, para que ele tome decisões. E quando ele vibra no excesso, né, ele pode desenvolver o que? Uma certa hipocrisia, é como se ele tivesse duas caras, né, ele agrada a todo mundo, é aquilo que a gente chama de uma diplomacia falsa, né, ele fala mal pelas costas da pessoa, e depois aí na frente dessa pessoa vai e elogia muito, né, e ele não consegue o quê? Ele não consegue desenvolver essa diplomacia, é aquele que quer controlar, quer que as coisas sejam do jeito dele, né, ou vive na escassez, sempre na indecisão, principalmente na hora que ele precisa tomar atitude, porque o 6 precisa tomar atitude para cuidar, né, geralmente existe uma confusão, e aí pode desenvolver também uma tendência, né, à bipolaridade também, tá? Aí tem o 7, né? O 7, ele veio para quê? Para movimentar, né? Mas antes da gente movimentar, nós precisamos buscar pelo conhecimento, buscar pela verdade. Por isso que eles falam que o 7 é o número da introspecção, da espiritualidade, da busca pelo conhecimento, né? Então, tanto buscar esse conhecimento e verificar se esse conhecimento bate com a minha verdade e se ele eu acredito nesse conhecimento e eu posso aplicar esse conhecimento na minha vida. Por isso que o 7, ele vem para movimentar, porque conhecimento parado não adianta nada. Então, aquilo que eu aprendo, eu preciso começar a colocar em movimento na minha vida. Eu preciso de ter a atitude. Então, o 7, essa pessoa veio para quê? Para desenvolver esse dinamismo, para o quê? Aplicar isso na vida e fazer movimentar. O excesso dele, né, ele pode começar, né, e não termina. É aquele que, porque o 7 é um buscador, né, ele quer conhecimento, ele quer saber sobre a verdade, ele quer conhecer os mistérios da vida, aí ele começa um curso e para no meio, começa outro curso, então ele vai acumulando um monte de meios, conhecimentos, né, é como se é aquele que lê a orelha do livro, lá, né, o resumo lá do livro, e aí ele acha que ele já estudou tudo aquilo, né, então a matéria está estudada, né, então é como se ele fizesse as coisas pela metade, né, e a escassez
ele vai estagnar, ele vai ficar o quê? Nessa letargia, ele não busca, ele não busca pelo conhecimento, ele não aplica esse conhecimento, às vezes tem o conhecimento, mas não aplica isso na vida, né? O 8, quem nasceu no 8, ele tem esse poder de realização material, e quem foi concebido no mês 8, ele veio para transformar, tá? Mas, para transformar, precisa primeiro desapegar. Então, ele traz o poder da regeneração, né? O 8, ele já conhece o caminho, ele já conhece a sua força, porque ele traz com ele todas as energias do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Tá ali com ele. E aí, ele, com tudo isso, ele precisa o quê? Buscar um equilíbrio entre a matéria e o espírito. É esse ser espiritual que está aqui vivendo uma experiência na matéria, né? Então, ele precisa equilibrar esse ser e esse ter, porque ele precisa, com tudo aquilo que ele tem, o trabalho espiritual, né? Esse conhecimento que ele tem, essa inspiração que ele tem, ele precisa aplicar nesse trabalho da matéria aqui. Se está no excesso, né, pode gerar uma insatisfação, né, é como se ele não firmasse em nada, né, então, assim, é como se ele buscasse, quer mais, quer mais, quer mais, mas ele não consegue se firmar em alguma coisa, não consegue enraizar, porque o 8, o que é? É 4 mais 4, 4 não é raiz, é isso? Então, precisa de estrutura, né? Então, ele tem que transformar, e aí ele não pode continuar desse jeito, ele precisa o quê? Se firmar. E se ele está vibrando na escassez, ele vai trazer o quê? O apego, né? Ele não mexe porque ele tem medo de perder. Ah, eu não vou mexer na poupança porque eu vou perder, eu não vou fazer isso porque eu vou perder dinheiro, eu não vou vender aquilo porque, né? Então, ele é muito apegado. Então, precisa verificar qual que é o aprendizado que essa pessoa precisa. E, por fim, o 9, né, que o 9 traz os encerramentos, a compaixão, e ele veio para fechar ciclos, curar e aprimorar, né. Então, o 9 vem trazer o quê? Uma atualização. O 9 é esse, né, ele já viveu todas as experiências anteriores a ele, que é do 1 até o 8, e aí ele precisa pegar todas essas experiências, como ele precisa o quê? Mergulhar nisso, tirar aquilo que é importante, aquilo que não é, aquilo que não é ele, que não leva ele adiante, que não mais, que já passou, que já não faz mais sentido, ele precisa deixar isso e pegar aquilo que faz sentido e aquilo que traz força para ele continuar com essa missão dele, né? Com essa realização dele. Quando ele está no excesso, né? Ele pode se tornar muito perfeccionista, muito exigente, ou muito crítico. Crítico por quê? Né? Porque ele tem todas as experiências dentro dele. Então, ele sabe aonde é que ele é muito intuitivo, então ele sabe onde que ele pode colocar o dedo na ferida do outro e fazer sangrar, tá? Então, ele tem que tomar muito cuidado com isso. Então, aquelas pessoas que são muito críticas, né, ou então aquelas que falam, são muito honestas, né, e que machuca muito o outro, né, e que traz como aprendizado esse 9, precisa olhar para isso também, né. E a escassez, ele está sempre desatualizado, né, ele não se atualiza. Então, ele se torna o que? Ultrapassado. Isso por causa de uma resistência, às vezes, né? Por exemplo, aquela pessoa que hoje em dia tem muita resistência quanto à tecnologia, ele ainda mantém aquele celular lá antigo, que ele não troca esse celular por nada, né? Ele já não consegue ter muitos recursos com aquele celular. A pessoa pode começar a ter também dificuldades com o emprego dele, né, porque ele precisa atualizar, mas ele não atualiza, então, se ele não atualiza, ele
ele corre o risco também de perder o emprego, tá? E aí, né, voltando um pouquinho do 10, que é esse recomeço ampliado, que traz esse potencial da criação e da realização. Quem foi concebido nesse mês 11, existe um aprofundamento emocional, um equilíbrio emocional, e o conhecimento, e aplicou esse conhecimento, e também, e quem nasceu foi concebido no mês 12, ele traz essa expansão criativa, porque ele tem essas energias aí, tá? E aí, né, depois de vocês fazerem essa continha, de descobrir qual foi o mês que vocês foram concebidos e identificar qual que é esse aprendizado, né, vocês vão se perguntar, isso conversa com a minha história, né? Você sente que, de alguma forma, você desenvolveu essa energia, ou você reprimiu essa energia, né? Então, pense também, né, esse número, né, ele já aponta algo sobre a sua missão de alma, né? Então, o que é que você está desenvolvendo? Né? Você está aprendendo? Tá? Está aplicando isso na sua vida? Tá? Faz sentido? Ok? E agora, nós vamos fazer mais um outro exercício para completar isso, esse que vocês fizeram, mais uma prática aí, tá? Nós vamos ver o número da vida e qual que é o lugar que vocês estão ocupando no sistema familiar. E aí nós vamos olhar para o nosso caminho de origem. Quem participou da aula anterior, nós já fizemos esse cálculo. Para quem não assistiu, eu vou pedir que faça agora, tá certo? E quem não tem anotação, de saber qual que é o caminho de origem, vai calcular novamente. Então, o que que é o caminho de origem? O caminho de origem vai mostrar como a nossa antiga personalidade, né, a personalidade lá da vida passada, como é que ela estava agindo, né? Qual que era o aspecto, né, que ela estava trabalhando para evoluir e que essa nova personalidade, essa personalidade atual, precisa dar continuidade a esse aprendizado, tá? Então, como que vocês vão calcular? Vocês vão pegar a data de nascimento. Essa data de nascimento precisa ser a data de registro. Oh, desculpa, precisa de ser a data de nascimento e não a data de registro, tá certo? É o dia que vocês nasceram. Então, vocês vão pegar o dia, o mês e o ano. Então, aqui tem um exemplo para vocês. Então, tem um exemplo de uma pessoa que nasceu no dia 18 do 5 de 2008. E nós precisamos reduzir todos os números para um dígito apenas. Então, nós vamos pegar o 18 e nós vamos somar o 1 mais 8. O 5 só tem um dígito, 0 mais 5. E aqui o ano nós vamos pegar o 2 mais o 0, mais o 0, mais o 8. E aí nós vamos reduzir aqui. O 1 mais 8 vai dar 9. O 0 e 5 vai dar 5. E o 2 mais 0, mais 0, mais 8 vai dar 10. Só que esse 10 nós precisamos reduzir no número 1. E aí vocês vão somar o 9 mais 5 mais 1. Isso vai dar 15, tá, gente? Aqui tá errado, tá? Então, 9 mais 5 vai dar 14, mais 1 vai dar 15. E aqui embaixo é 1 mais 5. 1 mais 5 vai dar 6. Então, esse caminho de origem dessa pessoa que nasceu no dia 18 de 5 de 2008 é 6.
E aí a gente já viu um pouquinho desse aprendizado do 6, que é família, harmonização, desenvolver a diplomacia. Então, essa personalidade anterior já começou a desenvolver isso e que essa nova personalidade precisa continuar desenvolvendo isso nessa vida aqui, ok? Então, espero que vocês já tenham calculado aí. E aí nós vamos ver o que cada um veio aprender aqui, tá? Nós vamos falar de uma forma mais rápida, tá? E qualquer coisa vocês podem ir na aula passada para que vocês entendam um pouquinho mais sobre o caminho de origem. Então, quem encontrou o caminho de origem 1, essa pessoa veio aprender o quê? A autonomia, veio aprender o quê? A se tornar um líder, a usar o seu poder, né, de liderança, de comando na vida. O 2, ele veio aprender a fazer parcerias e aprender a fazer escolhas. O 3, ele veio aprender a se expressar. O 4, ele veio aprender a materializar. O 5, ele veio aprender o quê? A ter liberdade, a desapegar. O 6, ele veio aprender o quê? Sobre responsabilidade amorosa. O 7, ele veio o quê? Aplicar essa sabedoria na vida, para gerar um movimento na vida. O 8 veio aprender o poder e a realização, né? E o 9, ele veio aprender sobre o desapego e o serviço, que é o quê? O amor incondicional, tá? Então, vocês já identificaram, né? Podemos seguir aí. Façam suas anotações. Então, nós vamos seguir. Tá? Uma coisa que eu queria até colocar para vocês, né, para exemplificar um pouco mais, caminhar um pouquinho naquele exemplo que eu dei para vocês. Vocês lembram que eu falei que eu fui concebida no mês 1 e que eu tinha que desenvolver o quê? Essa autonomia, esse poder, a realização, de estar na frente, de usar meu potencial criativo? E o meu caminho de origem é 4. Eu precisava o quê? Me estruturar na minha vida, criar raízes, criar base, não é isso? Para o quê? Para ter essa segurança. Então, se eu pegar esse número 1 com esse número 4, né? Então, eu precisava o quê? De ter essa autonomia, de ter essa liberdade para o quê? Para construir algo, para materializar, né? Mas, enquanto eu estava olhando para a missão familiar, eu não conseguia fazer isso, tá? Então, é esse exercício que vocês vão fazer através, né, dessa compreensão que vocês estão tendo sobre a missão de familiar e a missão de alma, tá certo? Bom, e agora eu gostaria como você já tem agora esse número do destino, ou o caminho de origem, eu gostaria que vocês refletissem um pouco e se perguntassem, tá? Vocês podem até fechar os olhos aí, né? Imaginar o sistema familiar de vocês e pergunta, né? No meu sistema, quem já viveu essa energia? Ou seja, essa energia que vocês encontraram, né? Desse número que vocês encontraram, que foi o mês que vocês foram concebidos e esse caminho de origem, né? Se perguntem, né? Eu estou repetindo alguém do meu sistema? Ou eu estou compensando alguém? Ou então, vamos caminhar mais um pouquinho, né? Eu estou me impedindo de viver esse número, ou seja, a vibração que esse número traz.
é, esse aprendizado? Pense um pouco sobre isso. E aí eu quero que vocês mantenham os olhos fechados, coloquem os pés no chão, tome uma inspiração profunda, que nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse exercício. Nós vamos caminhar um pouquinho mais para equilibrar essas reflexões, essas conclusões que vocês tiveram agora. Então, tome mais uma inspiração profunda, os olhos fechados. E aí eu gostaria que vocês imaginassem que os pais de vocês estão atrás de vocês. Então, atrás, do lado direito, está o seu pai. E atrás de você, do lado esquerdo, está a sua mãe. Não importa que tipo de relação vocês tiveram, é importante sempre a presença deles atrás de você. Isso. E agora eu vou dizer algumas frases e eu gostaria que vocês repetissem essas frases internamente. Sintam a presença deles e repitam essas frases com o coração, independente do que vocês viveram com eles. Eu honro a missão que vocês viveram. E agora eu escolho renunciar ao papel de salvador, salvadora, de ser aquele que une, ou de ser aquele que cumpre as expectativas dos outros. Cada um sabe do seu papel na família. Então, diga internamente: agora eu escolho renunciar a esse papel. Eu escolho cumprir com os meus projetos de vida, livre de lealdades familiares invisíveis e visíveis, que possam perturbar a minha paz e felicidade. A minha paz e felicidade são as minhas únicas responsabilidades na vida. Seguirei honrando vocês e honrando a mim mesmo e a minha missão de alma. Inspire profundo. Observe a emoção que surge nesse momento. Como vocês viram, quando o número de alma é diferente da função que o sistema entregou, nasce um conflito. E aí nós acabamos adoecendo emocionalmente. Isso. Então agora internamente, agradeça a vida que seus pais te deram e peça a eles que te liberte e abençoe para que você possa seguir a sua vida, fazendo valer
tudo o que eles deram, da forma que deram e que puderam dar a você, mas que você fará um pouco diferente, mas seguirá honrando eles e você mesmo. E bem devagar, vai mexendo o corpo, abrindo os olhos. Observe como vocês estão se sentindo agora. E é importante vocês entenderem que, muitas vezes, os pais nos dão permissão a seguir, para ir. Mas nós também precisamos nos dar permissão, porque senão nós não vamos. Ok? Vamos seguir aqui para a gente finalizar e depois a gente abre para os comentários e para as dúvidas. Então, o que que é missão de alma, né? Missão de alma ela não é uma profissão, ela não é um status, é um movimento evolutivo que a alma precisa fazer, né? E aí, para isso, essa alma escolhe a família perfeita, né? E aí a gente tem que entender que a cegonha, ela não erra o endereço. Nós estamos na família certa, nós nascemos no momento certo, na ordem familiar correta, no lugar onde devemos evoluir, né? Ou seja, naquele bairro, naquela cidade, naquele país, né? Então, tudo o que nós vivemos está de acordo com o cenário que a alma escolheu para evoluirmos, né? Mas só com o conhecimento e a consciência é que transformamos o destino em escolha, tá? Então, o mapa numerológico, como eu disse anteriormente, ele é um caminho, é um dos caminhos. Existem vários caminhos. Mas o mapa numerológico, ele traz para a gente o quê? As heranças, ele fala sobre os débitos kármicos, os potenciais, os padrões repetitivos, a missão real de alma. E quando a pessoa compreende isso, né, a culpa diminui e a clareza aumenta, né? Nós começamos a ter direcionamento na vida, né? Essa força aparece. E aí nós podemos tomar decisões mais assertivas, tá? Então, nessa aula de hoje, eu mostrei mais uma porta de entrada, né, que o mapa numerológico possibilita, né? Então, o mapa numerológico é um mergulho muito, muito mais profundo, quando a gente tem o conhecimento sobre o nosso mapa. Nós podemos utilizar esses números, como eu falei, em todas as situações da nossa vida. E no nosso curso, você aprende isso, você aprende a ler a missão, a sua missão de vida, compreender os seus desafios kármicos, entender os ciclos da sua vida de experiências e desafios que começa lá no início, né, lá no nascimento, até o último respiro, né? E aí, eu como terapeuta sistêmica, né, como eu sou terapeuta sistêmica, e nesse curso fundamental, a interpretar o mapa com uma visão sistêmica, que é isso que eu estou passando para vocês,
um pouquinho, em cada aula dessa que a gente teve, eu estou passando um pouquinho dessa visão sistêmica para vocês, né? E, principalmente, além de aplicar na vida de vocês, vocês podem aplicar na vida de outras pessoas, né? Não é um curso rápido, é uma formação, é estudo, é responsabilidade, e é para quem sente o chamado, tá? Porque todo conhecimento, né, ele só vai ter validade quando nós aprendemos e nós começamos a colocá-lo em prática na vida, tá? E aí, né, para isso, nós aqui da escola, nós desenvolvemos o método BEM, né, nós organizamos, né, a metodologia em 3 pilares, né, que são muito, muito claros, né, que é esse método BEM, que é base, estrutura e método, né, base para entender, estrutura para calcular e método para interpretar. Então, né, quando o aluno, né, no curso fundamental, ele vai entender os pilares e sair dessa superficialidade, dessas consultinhas no Google, né, eu consultei e falou isso, não, mas eu não sei o que eu faço com isso, né, aqui nós vamos aprender o que faz com essas informações, né, então, o método, né, ele vai dar essa base para aprender a calcular e estruturar um mapa com segurança, vai fazer com que você entenda também o cruzamento desses números, né, como que vai entender alma, personalidade, missão, o que isso tem a ver, como é que eu interpreto esse caminho de origem aí, onde é que eu encaixo isso aí, né, para que não faça essa interpretação de uma forma isolada, né, então, aprende a do contexto, né? E aí o aluno vai sair desse lugar, que é o lugar do curioso, e passa a compreender a lógica que tem por trás do mapa, né? Então, esse curso, ele não foi criado para ensinar números, ele foi criado para ensinar a leitura, né, para poder interpretar, tá?